primeiro registro muito importante é que a prioridade absoluta nesse instante, e também o é do Congresso Nacional, é a situação do Rio Grande do Sul. Diversas iniciativas foram feitas ao longo dessa semana e reservamos esse momento hoje para tratar de um tema que também interessa ao Rio Grande do Sul, porque atinge setores econômicos, atinge municípios, é um estado que tem muitos municípios, inclusive, mas era muito importante nós definirmos um encaminhamento de composição em relação a essa questão da folha de pagamentos e da oneração dela, e vocês têm acompanhado ao longo do tempo todos os acontecimentos relativamente a esse tema. Bom, primeiramente eu quero fazer aqui um reconhecimento muito importante acerca do papel do presidente Lula na construção de consensos e na busca de um alinhamento em relação a esse tema, envolvendo o Congresso Nacional, setores da economia, municípios, e aí, nesse instante também o Supremo Tribunal Federal. Eu participei do presidente Lula algumas vezes nos últimos encontros que tivemos a respeito da preocupação do Congresso em relação à situação dos municípios e em relação aos setores econômicos, e a todo instante o presidente, de fato, muito sensível e garantindo que haveria um encaminhamento de solução. Muito bem, em relação aos 17 setores da economia, já está suficientemente noticiado, de um acordo celebrado entre os setores, o Ministério da Fazenda, com a participação do Congresso Nacional, da Advocacia Geral da União, que é levado nesse momento ao Supremo Tribunal Federal, com a manutenção da desoneração da folha de pagamento no ano de 2024 para os setores da economia e com uma reoneração gradativa. Isso será feito e materializado no projeto de lei que já foi apresentado pelo senador Efraim Filho e que deve ser votado nos próximos dias sob a relatoria do senador Jacques Wagner, que é um senador experiente e vai materializar ali que foi o consenso entre os setores da economia, o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional se manifestando, levando ao Supremo Tribunal Federal aquilo que foi pactuado. E acreditamos muito também na sensibilidade do Supremo, na compreensão de que esse acordo acaba sendo muito bom para o Brasil, porque acaba garantindo empregos, permitindo a desoneração ao longo desse ano e previsibilidade da reoneração ao longo do tempo, e nesse ínter, obviamente, se discutindo uma forma mais ampla de fazer o financiamento da Previdência Social no Brasil, mas essa é uma discussão política ao longo do tempo. Por hora fica resolvida a questão dos 17 setores em relação ao tema da desoneração. Estava remanescente a questão dos municípios, ou pendente a questão dos municípios. Nós recebemos os prefeitos municipais representados pelos presidentes de Associação dos Estados, pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Ziukoski, pelo presidente da Frente dos Prefeitos, o Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju. Estiveram todos no Senado na última segunda-feira, fizemos uma ampla sessão de debates. O ministro Fernando Haddad, o ministro Padilha, o ministro Rui Costa também receberam esse movimento municipalista brasileiro, e ao longo dessa semana nós fizemos muitas discussões em relação a isso. E o que nós estamos buscando, e foi pauta dessa nossa reunião de hoje, é um amplo acordo e um pacote robusto em benefício do municipalismo brasileiro. O ministro Alexandre Padilha poderá detalhar essas iniciativas, mas eu considero que a grande maioria das reivindicações do municipalismo, da Confederação dos Municípios, da Frente de Prefeitos e das associações, nesse instante, sendo noticiado pelo Padilha e pelo ministro Haddad, estão sendo atendidas pelo governo federal. Isso envolve, basicamente, a renegociação das dívidas previdenciárias, com o alongamento dessas dívidas, com redução do índice de indexador de juros e com limitação do pagamento da parcela na receita corrente líquida de cada município. É justamente essa a reivindicação dos municípios, e nesse instante não tem condição de pagar suas dívidas previdenciárias. Portanto, um novo programa para a quitação ao longo do tempo dessas dívidas previdenciárias de muitos municípios no Brasil, mais de 3 mil municípios no Brasil com esse problema. Os municípios também reivindicaram a solução em relação à limitação dos pagamentos de precatórios. Também há uma aceitação do governo federal, do ministro Fernando Haddad, em relação a esse tema, acatando o que é a reivindicação dos municípios. E também relativamente a uma preocupação que os municípios têm, essa é uma discussão um pouco mais ampla em relação ao sistema previdenciário dos municípios. Todos sabem que nós fizemos em 2019 uma reforma da Previdência Federal, mas isso não alcançou os municípios brasileiros, e muitos municípios que têm regime próprio acabaram não sendo alcançados pelo proveito da reforma
da Previdência. Essa é uma preocupação também que os municípios têm, certamente será pauta prioritária do Congresso Nacional a partir dessa reivindicação dos municípios. E remanesce a questão da desoneração. A Lei 14.784, que nós votamos no final do ano passado, reduziu a alíquota de 20% para 8%. O governo não concordou a princípio com essa medida, ajuizou a ação que todos conhecem, e nós estamos chegando num consenso relativamente ao ano de 2024. E aqui eu quero realmente reconhecer o papel do presidente Lula, do ministro Haddad, do ministro Padilha, de poder acatar a reivindicação dos municípios para a manutenção da alíquota de 8% no ano de 2024, obviamente participando do Supremo Tribunal Federal e tomando as medidas legislativas para garantir que essa desoneração dos municípios possa ser mantida para garantir a previsibilidade da finança ou das finanças e do orçamento de cada município do Brasil. Mas, naturalmente, com o governo comprometido com a reoneração a partir de 2025, em critérios que ainda serão discutidos, com índices que ainda serão discutidos 2025, 2026, 2027, a exemplo do que aconteceu com a desoneração dos 17 setores. Então, de fato, a notícia é muito positiva para os municípios nesse momento, a partir desse trabalho desenvolvido pelo próprio municipalismo brasileiro, com a acessibilidade do governo federal, com o apoio irrestrito do Congresso Nacional, é de que nós estamos nos encaminhando para medidas muito consistentes, tanto de alterações constitucionais quanto legislativas, para poder garantir a boa gestão dos municípios, para que eles possam ter os investimentos em políticas públicas num momento muito difícil da vida dos municípios em termos de caixa para realizar essas políticas públicas. Então, renegociação de dívidas previdenciárias, uma nova disciplina dos pagamentos precatórios, a garantia de uma reoneração gradativa, mantendo-se a desoneração no ano de 2024, sem responsabilidade fiscal, porque o ministro Fernando Haddad garantiu a apresentação da compensação financeira orçamentária para que essa medida seja tomada. No final das contas, se tem um indicativo de que o valor é muito menor do que se previa em relação a essa questão da desoneração da folha dos municípios. Portanto, eu considero essa reunião hoje muito proveitosa, muito consistente em termos de iniciativas para os municípios, e ao longo da próxima semana nós vamos buscar de materializar isso e, mais uma vez, naturalmente, contar com a sensibilidade do Supremo Tribunal Federal em relação a esse acordo federativo que estamos estabelecendo a partir desse momento entre municípios e União, com a participação muito colaborativa de todos os personagens nessa construção. Então, agradecer muito o ministro Padilha, o líder Randolfo Rodrigues, o líder Jacques Wagner, líder do governo do Senado Federal, o ministro Fernando Haddad, por essa construção e por essa sensibilidade de compreender que os reclames dos municípios e que o Senado e a Câmara acabam sendo o anteparo dessas reclamações, dessas reivindicações, essas reclamações, esses pedidos foram ouvidos e há sensibilidade do governo em resolvê-los para bem dos municípios brasileiros.